Então, Matheus, cara, tem 2 meses que a gente não bate esse papo. E muita coisa aconteceu. E, oxi, se muita coisa aconteceu, hein, meu amigo. Tanto aqui, que agora a gente tem aí, de fato, né, os enrolados casos aí do Banco Master, quanto também lá fora, né, agora aí o Irã. Eu acho que, não lembro, eu acho que na época que a gente bateu o papo já tinha rolado também o esquema da Venezuela, né? Sim, a gente também estava tocando nesses pontos de Estreito de Hormuz tendo problema, Sim. que foi até perguntas do chat. Percebo que às vezes o chat não presta muita atenção, né? A gente falou de ouro, perguntaram sobre ouro de novo. Pois é, mano. Eu sempre falo pra galera, velho, todas as nossas conversas estão lá no canal de lives, fica tudo lá, mano. Tem até uma playlist lá só com isso, tá? Então, se você aí quer saber o nosso papo aqui sobre o que aconteceu nos últimos meses, tá lá, tá? Já tá lá, várias conversas lá. Até, Kratos, acho que a principal ocorrência nesses últimos 2 meses que a gente não fez live foi o Grêmio ter ganhado mais um gauchão, né? Então, eu acho que a gente pode considerar bastante essa informação. Palmas para nação gremista. Não só isso, mas aqui em Minas, eu não sei se você viu, cara, teve ali aquela partida de futebol raiz, tá ligado? O pau quebrou legal e o Cruzeirão levou. Só queria dizer isso daí, tá? Infelizmente, realmente, eu senti uma satisfação em ver no futebol briga de novo. Eu não sei como que é o pessoal aí, mas foi interessante. Pois é, mano, o povo fica cobrando jogador raçudo, tá aí, né? Olha aí. Hulk batendo, Hulk apanhando e vamos pra cima. Mas pessoal, até aproveitando aqui, desculpa, Kratos. Como vocês podem ver, tem mudado um pouquinho o nosso logo também nos últimos 2 meses. Já é um rebrand que a gente estava estruturando há bastante tempo. Já tem o motivo principal aqui atrás, né? Que é uma montanha. A gente tinha um M anteriormente como logo principal e agora deixamos a montanha que também simboliza meio que um M, né? M de Marco, e lembrando, não tem ninguém que seja uma Marco, meu nome também não é Marco na empresa, tá? Então acho que é importante. Só quis deixar isso aqui bem claro, tá, Kratos? Cara, é bacana, cara. Ideia boa. Pelo que eu vi, não é tão nova assim, né? Mas... eu não sei. Eu já não sei. Também não, mas enfim. E aí, o que tu quer começar primeiro, líder supremo? Eu vi que o pessoal tá só por uma cidadezinha nova. Então, cara, eu não sei se você programou alguma coisa aí pra gente comentar, mas a gente já tem algumas perguntas aqui que a galera levantou, né? A gente pode ir direto pra elas, então? Perfeito. Eu tinha deixado 3 separadas. Né? Você já separou elas aí, né? Eu separei mais, mas tinha feito algumas perguntas a mais também, mas eu preferi tocar nessas 3 primeiras, porque começaram a perguntar, uma análise minha sobre algo que eu acredito, e acaba sendo que o ano político não é tão interessante a gente tocar nisso, né? E daí eu acabei tirando, deixei só 3, acho que faz mais sentido propriamente do que a gente se estender muito nisso, tá? Pessoal, sim. Se o meu áudio der qualquer bambeada, vocês me avisem que eu pego e troco aqui. Vamos tentar fazer um bem bolado, tá? Eu acho que tá bem bom, tá bem bom. Tá, problemas técnicos estão me prejudicando aqui. Mas, de qualquer forma, vamos começar com essas 3 perguntas. Eu unifiquei tudo num bolo e fiz uma apresentação para vocês, tá? De algo que eu acho que vai fazer mais sentido. Gente perguntando sobre a IPO, sobre se agora, com empresas voltando a querer entrar com capital na bolsa, abrir para o grande público, né, mesmo que de forma no secundário, né, ou seja, é a própria controladoria de uma empresa que é dona da Compass, no caso da Cosan, liberando para o mercado as ações para também descapitalizar de uma certa forma. Daí a gente puxa algumas informações até da Raizen Disconnection. Outro amigo nosso, a Nicole Kidman, sempre pergunta, gente boa, parece. É o deputado do chat, ele sempre pergunta, né? Ele fica esperando que todo dia aconteça essa conversa. Perfeito. Outra pergunta que eu achei, de certa medida, interessante para trazer relacionada a moedas, né? Vamos comprar a lira, vamos comprar o real árabe, vamos comprar rubro, vamos comprar uma moeda lá da Índia para tentar ter uma valorização, pelo menos uma proteção. Faz sentido? Não faz sentido? Trouxe aqui depois para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E nosso amigo também, 1234, adorei o nome, para a gente falar sobre questões relacionadas à crise do petróleo, que eu acho que é um dos temas mais abrangentes agora, né? Não sei se vocês acompanham, acredito que sim, porque é o mesmo público que ouviu essa questão geopolítica, mas petróleo acaba afetando basicamente o mundo. Inclusive, já está circulando notícias que na Índia a situação do gás está bem complexa, né? Sendo que o Estreito de Hormuz acaba fechando basicamente uma grande rota e 1/3 do gás passa por lá.
Então não é só o petróleo que está afetando, tem muitos ativos relacionados à energia na prática que estão sendo afetados. Mas, começando aqui, eu quis resumir todas essas 3 perguntas com uma pergunta, né? O que as crises nos ensinaram? Pô, a gente sabe como uma crise começa. Pô, pode ser por uma questão geopolítica, pode ser por conflitos, pode ser porque o meu país, que é um território que não me pertence atualmente, mas a gente acreditou que no passado fazia parte, né? Fazer um claim, ou alguma medida relacionada a isso também. Pode ser que eu queira, propriamente nessa questão de país, um território, como um petróleo. Pode ser que eu tenha interesses propriamente geopolíticos em tirar um país ou um governante lá daquela situação, como foi o caso do Maduro, foi o caso agora Sim. do Ayatollah. Não sei qual vai ser o próximo em março ou também em abril, mas já vamos começar a entrar para as especulações. Eu não Uhum. sei a resposta, tá? Mas várias formas que a gente pode pensar como que as crises começam e o que as crises nos ensinam. Eu acho que é o ponto principal para a gente estar focando nisso, tá? Então, olhando para esse mundo mais moderno, pós Primeira Guerra Mundial, que foi um dos primeiros eventos, de fato, já com o mercado mais estabilizado, como é que a gente vai perceber as crises andando propriamente no mercado de ações? Que o mercado de ações vai desenvolver também um pouco sobre como é que é o mundo no geral. Se o mercado de ação acaba sofrendo bastante, as pessoas também acabam sofrendo. São empresas. Sim. Empresas empregam pessoas. Na prática é isso. Mesmo que o líder É supremo um acaba termômetro, trabalhando né? muito mais, exato, trabalhando mais com uma economia de comando, né, no qual todo mundo é teu empregado, o chat principalmente, né? Aqui a gente está falando de uma economia um pouco mais liberal, de uma certa medida. Então a gente vai pegar algumas crises olhando para o passado, não necessariamente apenas bolhas. Já falamos sobre bolhas em novembro do ano passado, né? Deixa eu ver, a gente está no risquinho Sim. aqui. Tocar no tema Grande Depressão, que aconteceu há quase 100 anos já agora, né? Choque do petróleo, que foi uma das perguntas que vieram, que querendo ou não também foi um choque muito forte à inflação, que este é o receio que também se tem, e também querendo ou não questões de expectativa, bolsas globais caindo, crise financeira asiática, no qual principalmente os grandes tigres acabaram sofrendo, a bolha do ponto .com, que a gente já explorou bastante, reassociando, né, associando elas a uma bolha que pode ou não acontecer com as IAs, que agora todo mundo já fala que vai estourar, não vai estourar, quem que vai estourar, né? Então são coisas que de fato a gente vai ficar de olho e vai estar acompanhando quase que diariamente. Uma crise já mais recente do subprime, que foi possivelmente a mais conhecida, tem filme pra caramba falando sobre a crise do subprime, e também, querendo ou não, algo mais recente ainda que todos vimos e que, por nosso imaginário e também essa questão de ser um ativo recente, uma percepção recente, parece que foi uma das mais catastróficas. E a gente vai ver, pô, qual que foi a pior nesses últimos anos e o que é o aprendizado que a gente pode tomar sobre elas, né? E como sempre, eu tenho certeza, vocês adoram gráficos. Eu É adoro gráfico. óbvio. Se alguém Eu acho que acompanha esse canal, ele adora gráfico. se o jogo tem gráfico, já merece uma nota maior, né? Com Então, um ponto certeza. importante. Aqui, esse gráfico, ele é bem interessante porque ele basicamente pega $1 investido lá em 1870, um estudo feito, tá? E carrega esse dólar ao longo de uma carteira hipotética, basicamente um ETF que replica as maiores empresas, né? Digamos que é o SPY ou VO, que replica o S&P 500, tá? Podemos dizer que é ele. Já com correção também de inflação ao longo desses últimos quase 200 anos, 150 anos na prática, para entender o que aconteceu e o efeito dessa carteira hipotética, investimento em ações, né, mercado imobiliário, mercado acionário, basicamente, e os efeitos das crises. E aqui a gente já vai ver como é que foi também a rentabilidade, os picos, o tempo que demora para estar recuperando. E na prática, a gente tem aqui já a Primeira Guerra Mundial e a influência de uma das principais crises. Não foi incluída aqueles tópicos que eu trouxe aqui, tá? Mas ela vai ser a base para todas as demais, para entender também o nível, qual que foi o medo gerado nessa crise. É uma crise um pouco longa, que a gente vai considerar quase 7, 8 anos até a recuperação, e após toda a crise, né, todo fundo do poço que a gente vê, também, logicamente, a gente vê uma grande recuperação e um momento de euforia, de certa medida, bem considerável, que foi a Grande Depressão. A gente sempre fala da Grande Depressão americana, que acabou atingindo o mundo inteiro, e depois foi um motivo, querendo ou não, também se fala, de uma guerra, como um ponto de inflexão na economia mundial.
após a crise, a gente demorou até mais ou menos 36, principalmente a economia americana, para estar recuperando e chegando num ponto já de melhora. Então, finalizou a Primeira Guerra, né? A gente conseguiu passar por isso. Outros momentos mais, querendo ou não, perigosos para a economia foi lá em 73, quando a gente teve também a crise de petróleo. Um momento complicado, Suez fechado, os países árabes, principalmente da OPEP, né, a unificação lá, brigando contra os Estados Unidos, inflação global disparando. Mas não necessariamente foi um momento que demorou para recuperar. Logo demais, a gente vê o Watergate, vê uma inflação global de fato descarrilhando, vê guerras no Vietnã, um mercado americano de certa medida bem tenso, né? Não sabe quem fica, quem vai, mas tudo melhora, né? Tudo melhora. Pode levar uma década, mas tudo melhora. A gente pode falar até isso chegando na década perdida. Na prática, a gente teve vários eventos em um período de basicamente 13 anos. Foco em 13 anos, tá? A gente chegou aqui mais ou menos 2000, tivemos a bolha.com, mercados caíram. Mercados se recuperaram até o subprime. Mercados novamente, só que dessa vez de uma forma mais agressiva ainda, no mundo inteiro, acabaram se fragilizando. Até 2013, na prática, a gente chega num patamar de recuperação. E novamente chegamos em momentos de euforia. Recuperação, compra qualquer coisa que vai dar certo. E é isso que geralmente a gente acaba passando quando compra uma ação, essa ação dá certo, vou comprar outra infinitamente até ter meu primeiro prejuízo, né? E foi o que aconteceu na pandemia, no qual foi uma das principais crises que a gente percebe agora, caindo 40%, 50% muitas das bolsas, né? Só que foi uma crise muito rápida, de certa medida. Ela foi um evento que levou apenas 14 meses não, levou apenas 4 meses para a gente estar recuperando. Cara, então, não, daí, na verdade, vendo por esse gráfico aí, bem, eu acho que todo mundo no chat acho que provavelmente vai compartilhar dessa percepção, né, que eu vou comentar agora. Pra quem viveu a pandemia, pra gente, essa geração que viveu a pandemia, parece que a crise da pandemia foi muito mais grave, mesmo que a gente esteja falando apenas, né, do mercado financeiro aqui no caso, mas até mesmo nisso, eu imagino que o reflexo seria muito maior do que tá aí, né? Porque se a gente for pegar pra ver mesmo, a gente tá numa guinada sem parar praticamente desde a crise de 2008, né? Desde a recuperação da crise de 2008. E não só isso, mas a gente consegue ver também que, pô, cara, a gente já passou por situação muito mais conturbada, né? Porque se a gente for pegar ali naquele período da Primeira Guerra, Segunda Guerra ali, a gente... parece até brincadeira a gente reclamar do cenário atual, tá ligado? Perfeito. O ponto principal que eu quero trazer com esse gráfico, tá? É que a crise não é uma exceção, ela faz parte do sistema, tá? Crises são parte do sistema. São momentos que a gente aproveita também para rebalancear, para pegar um lucro maior, dependendo, muitas pessoas devem ter ganho dinheiro agora também na pandemia, tá? E comparando a pandemia com um evento mais recente ainda, que foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Sendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, quando a gente compara com esse temor global e principalmente do mercado americano, a guerra da Ucrânia fez com que o mercado americano levasse 18 meses para recuperar. Então, até em termos, assim, quando a gente olha também a Primeira Guerra Mundial e a recuperação dela, é colocada a guerra da Ucrânia como uma crise mais perigosa do que propriamente a pandemia. Porque 4 meses é algo que dá um choque, assim como está acontecendo agora, com um choque no petróleo. Vocês viram, basicamente, de disparar a 116, 120 o barril, e logo depois deu uma corrigida, né? Agora está numa escala mais ou menos de 90 o barril. Mas o medo é a primeira coisa que a gente vê. E quando esse medo não resolve? E quando as cadeias não se reajustam, né? Então são coisas que a gente tem que pensar. Porque na prática, novamente vou reforçar, as crises são parte do jogo. O que a gente tem que fazer para tentar evitar? Vai conseguir evitar? Em certa medida, a resposta é não. De uma certa medida, a gente vai ser afetado. Seja por conta do petróleo, aumentando o preço da gasolina, na bomba, que já tem lugar que eu vi recebendo R$10 o litro, né? Não sei como tá na cidade de vocês podem botar aí no chat e vamos ver quem vai ganhar esse bolão, né? Pô, cara, aqui, se não me engano, tá em 6,5.
Aqui tá por aí também. Na verdade é que nem aumentou tanto. Quando eu vi a notícia de que o Irã tinha sido atacado pelos Estados Unidos, minha primeira reação foi ir lá e encher o tanque do meu carro. Fui lá e encher o tanque do meu carro. Mas até que não mudou tanto ainda não. Que subiu um pouco. Deve estar uns 6,50 também. É por aí. Só usa o gás, você é do Rio, né? Olha aí. E o pessoal, Cara, quem tá Vini, com a gasolina mais cara aí na cidade? Ó, os caras falando R$7 aqui, 7,20. Mano. Eu acho que a gente não abastece mais, né, Crato? 7,40. Pois é. Tá complicado, pai. Mas, querendo ou não, como você disse, né? Eu imagino que a tendência, pelo menos a partir de agora, é porque depende muito também, né, Matheus? Porque a expectativa de todo mundo, incluindo o mercado, mas não só, né? A sociedade inteira também tá esperando, o mundo tá esperando que essa guerra não vai durar muito, né? A expectativa geral é essa até então, que ela não vai se arrastar e que as coisas vão se esfriando a partir de agora, né? Mas é aquele esquema, né? Essa é a brincadeira de uma crise, de uma guerra, né? É imprevisível. Então, eu já vi aqui algum papo, não sei se é verdade, que o Irã já estava minando, por exemplo, né? Colocando mina no Stage Room. Começou. Então isso daí já complica até pro pós-guerra, né? Porque se a gente for parar pra pensar que a mina, geralmente, é algo que dura, dependendo de como for feito, décadas pra você tirar tudo dali, entendeu? Então, como é que você faz, né? Qual vai ser o reflexo disso no longo prazo? A gente não sabe. Até porque também, se a gente for parar pra pensar, o Irã já tá no tudo ou nada, né? Então, tipo, a partir do momento que a gente passa pra esse tudo ou nada, eles não estão preocupados com como isso vai refletir no resto do mundo. E, bem, vamos ver até onde os Estados Unidos e Israel vai querer levar isso aí, né? Sim, o ponto principal quando a gente fala de qualquer conflito, qualquer crise, qualquer ruptura com normalidade é o quanto tempo vai demorar para normalizar. E é aí que as pessoas perdem dinheiro ou ganham dinheiro. Sim. Quando vem uma notícia e o pessoal que estava comprado em Bitcoin, alavancado, acaba tendo que liquidar as posições ou vice-versa, é isso que traz, que não muitos problemas, né? Mas o ponto que a gente sempre vem é que as crises, no geral, elas trazem uma visão de quê? De fragilidade no sistema. Né? Então, passou aqui a minha tela, mas fragilidades devem estar aparecendo para você imagina. Sim, tá aparecendo. Show, perfeito. E dependendo de cada situação, a gente pode pegar propriamente até essa questão envolvendo o Estreito de Hormuz. Né? Pô, um estreito que passa 20% do petróleo mundial. É coisa pro caralho. Sim. Perdão a palavra. É muita coisa. A gente tem um risco, querendo ou não, geopolítico gigantesco. Cadeias inteiras foram travadas, vão ser prejudicadas, e a gente pode reassociar também aquela situação envolvendo o Covid e os microchips, no qual os carros não pararam de subir de preço, todos os ativos associados também a uma tecnologia mais específica acabaram subindo muito o preço, né? Então a infraestrutura global ainda ela possui gargalos e é isso que a gente consegue perceber aqui. A crise de 2008 ela revelou que a gente tinha, querendo ou não, um excesso bancário. Bancos pra caramba quebraram. A crise do petróleo, não só a que a gente pode estar passando agora, tá? Porque por enquanto é só um choque. Depois a gente vai entender se de fato vai se estender esta crise ou não. Sim. Ela revelou que a gente tem uma dependência muito forte energética. E essa dependência energética a gente já pode correr para onde? Para a Alemanha e Angela Merkel tirando as usinas nucleares, no qual, por uma questão mais verde, ESG, ela acabou ficando dependente energeticamente de um país que entrou em conflito e que também tem ele como inimigo, né? A Rússia. A gente percebe essa questão também. Então, às vezes, essas decisões não são apenas racionais. A gente tem que levar muito em conta isso. Questões políticas acabam afetando bastante. E a pandemia, basicamente, como já mencionei, a questão dos microchips, ela revela principalmente um temor com cadeias globais. A gente falou no passado sobre essa desglobalização, né, em tentar deixar o país o máximo possível independente do restante das cadeias. Isso é um movimento que a gente já percebe. Os Estados Unidos está meio que forçando um processo semelhante a isso, né? Sim, isso aí foi algo que a gente bateu o martelo bastante nas últimas lives, na verdade, né? Que
Cara, você tava falando que as crises revelam as fragilidades e tudo mais, mas nada mais previsível do que o que tá acontecendo agora, né? Porque a gente sabia que em alguma hora esse conflito poderia, ou pelo menos tinha uma chance gigante de estourar. E estourou, né? Ele poderia ser mais ou menos grave do que tá acontecendo. Até como foi o ano passado, né? Se a gente for pensar, o ano passado também aconteceu um certo embate ali também, né? Já tinha acontecido, o discurso já estava sendo feito há muito tempo, enfim, já existia as preliminares ali já para acontecer algo desse tipo. Mas mesmo quando acontece, a gente vê que ainda assim a galera se espanta, né? Que parece que não tá preparado para lidar com isso daí. Por exemplo, no caso da Alemanha que você falou, que estava dependente do gás russo e nada mais previsível de que ia acontecer ali um conflito uma hora ou outra. Era meio lógico se for parar pra pensar. E ainda por cima, no caso da Alemanha, é pior ainda, porque a Alemanha depende do gás que muitos dele provavelmente também vem dessa região aí. E mesmo que não venha, é aquele esquema, né? A galera, por exemplo, eu já vi gente argumentando isso. Os Estados Unidos não precisam do petróleo do Irã porque eles são autossuficientes. Mas o preço é global, né? O petróleo e o gás é uma commodity. Então o preço sobe no mundo inteiro, né? A escassez afeta todo mundo. Você pode garantir o fornecimento e o suprimento, mas você vai sofrer do mesmo jeito. E aí, qual que é a reação do mundo inteiro a partir do momento que a gente começa a ver esse tanto de guerrinha, esse tanto de coisa acontecendo e a gente sofrendo por decisões que não estão sob o nosso controle, ou que pelo menos não estão sob o controle do nosso governo, né, da nossa região? É virar pra dentro, né? É se isolar. Começar a fechar as porteiras, começar a falar, se a gente não garantir o nosso, ninguém vai querer pensar na gente quando a treta explodir. Que é a guerra do Irã é mais um reflexo disso, né? É mais um conflito para reforçar esse pensamento, né? Ao mesmo tempo que, se a gente for parar para pensar, uma das maiores coisas que evita conflito é um negócio meio paradoxal, né? Porque quanto mais conflito a gente tem, mais isolacionista a gente tende a ser. Ao mesmo tempo, quanto mais comércio global a gente tem, mais pacífico a gente tende a ser, porque a gente depende mais dos outros, né? Então, até onde dispara, né? Se a gente for parar pra analisar isso daí. E isso, obviamente, né? Tudo isso que eu falei afeta os mercados financeiros do mundo inteiro. Porque, o fluxo de capital de um país pro outro, como é que fica? A partir do momento que os países começam a olhar mais pra dentro, né? Aí a gente comentou bastante sobre isso nas últimas lives também, enfim. Perfeito. É aquela questão do custo da guerra que a gente pensa, a guerra tá muito cara hoje para iniciar. Quanto custa um avião frente a um drone? E quem que vai estar pilotando esse drone no final do dia? Quanto custa para estar operando uma guerra e lançar 1000 mísseis para no final não cair nenhum no lugar certo? Então a gente começa a fazer conta e pensa, não faz sentido iniciar. Mas dessa vez, assim como nas últimas 6 lives que a gente fez, um nome sempre repete na nossa cabeça, né? Nosso queridíssimo Trump, que acaba quebrando um pouco o paradoxo, quebrando um pouco o que a gente estava acostumado e reconstruindo novos vieses, né? Vai acontecer um conflito, agora a gente acha que de fato vai, em qualquer lugar, a qualquer momento. O Azerbaijão, que era tecnicamente não aliado, mas tinha um acordo de cavalheiros com o Irã, acabou tendo também situações envolvendo eles que receberam mísseis na cabeça. A Turquia está numa sinuca de bico porque também acabou recebendo 2 mísseis, se não me engano, que é da OTAN, em cidades lá. né? Exato, que daí tem uma questão mais diferente, né? O buraco é mais embaixo. E se a Turquia atacar o Irã, eu acho que vocês já estão pensando, né? Quem está em guerra com o Irã? Israel e Estados Unidos. Significa que a Turquia se coloca do lado de Israel, que tecnicamente eles não são amigos. Eles têm uma hostilidade. Então, agora, a política vai continuar seguindo ou os países vão entrar em conflito? Não sei. Não sei a resposta. Mas o Irã, eu tenho certeza que vai sair extremamente fragilizado. E se deixarem acontecer, tem 70, 90 milhões de pessoas de etnias completamente diferentes no Irã, um dos países mais multiétnicos do mundo, que poderiam estar fragmentando a região. E a nossa antiga Pérsia pode virar vários países, ou pelo menos aumentar outros, né? A própria Armênia tem uma comunidade azeri muito forte no Irã. Kurdistão, que é mencionado em quase todos os conflitos da Arábia, também tem comunidades muito fortes e muito grandes no Irã, assim como também no Iraque, na Turquia, na Síria. Então, são todas comunidades que podem estar, querendo ou não,
tendo um ponto mais forte. Balochistão, né, pertencente ao Sim. Paquistão, também tem comunidades bem sólidas no Irã. Então, bom, vamos ver o que vai se desenhar. A gente falou, se não me engano, em janeiro, sobre todos os conflitos que estavam acontecendo, sobre as revoltas populares que agora são incentivadas, querendo ou não, e vão ser, em certa medida, pelos Estados Unidos, né? Nosso grande imperialista contra o líder supremo Kratos. Cara, inclusive, na verdade, né, você mencionou aí na questão ali do Paquistão, eu lembrei. Olha pra você ver como são as coisas, né? Com esse conflito aí do Irã acontecendo, se tem uma... Sempre houve, na verdade, né? Isso não é novo, né? Aquela rixa ali entre o Paquistão e o Afeganistão, principalmente entre a China e a China não, né? A Índia e o Paquistão. Mas agora com o governo do Afeganistão lá sendo Talibã e tudo mais, eles, bem, pelo menos é o que alega, né, o governo do Paquistão, de que o governo do Afeganistão, ele meio que protege alguns grupos que ameaçam, né? É que tem o Afeganistão, não, o Talibã paquistanês também. Exatamente. Mas não só ele, né? Tem alguns outros grupos lá também que eles meio que servem de salvaguarda ali pra eles protegem eles lá de dentro e que ameaça, né, o Paquistão. E começou um conflito lá, né? Teve de fato um conflito lá esses dias, cara. E tipo assim, foi totalmente ofuscado, foi basicamente em paralelo com o conflito do Irã. Então, quando a gente começa a ver esse tanto de conflito surgindo assim, né? E principalmente quando tem hegemonias mundiais envolvidas, tipo Estados Unidos, isso acaba ofuscando todo o resto, né? Então, se antigamente a gente via um conflitozinho regional começando e isso virava uma manchete de jornal ou uma notícia, hoje em dia não é assim, porque o foco tá todo nos grandões, né, que estão ali envolvidos. Só a gente para pensar, eu comentei em live esses dias para trás, a gente tá num mundo em que a Rússia e os Estados Unidos estão em guerra ao mesmo tempo. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Segunda Guerra. Foi na Segunda Guerra que isso aconteceu a última vez. As duas maiores potências militares do planeta. Então, cara, enfim. E guerra de fato declarada, né? Não apenas uma operação militar como era o início lá da guerra da Ucrânia. Então, a galera fala da China, né? Tem a ameaça da China com Taiwan também, né? Que tá aí velada, que é outra coisa previsível que vai acontecer, eventualmente. Aí o buraco eu acho que acaba sendo tão impactante quanto propriamente eu acho que Irã mais fechando o Estreito de Hormuz. Porque Taiwan, querendo ou não, tem um pacto de defesa com os Estados Unidos, consequentemente com o Japão, Coreia do Sul e a Austrália. E, de fato, faz toda essa corrente para tentar bloquear o acesso, de fato, da China ao Pacífico. Também um tema que a gente já falou sobre regiões e conflitos, né? É engraçado que essas coisas sempre se complementam. Mas quando a gente fala de gargalos no geral, não é apenas o Estreito de Hormuz. A gente também tem Malaca, lá perto do Mar do Sul da China, né? Um ponto importantíssimo que a gente falou, que também corre 20%, 15% do comércio mundial. A gente tem o Suez, que já foi fechado, não apenas por conta de um navio lá em 2021, 2022, mas também por conflitos acontecendo, de fato, né? A gente tem o Panamá, que a princípio é uma região quase que neutra, não vejamos nenhum risco de fato acontecendo, mas são estreitos que podem acontecer problema. E também a região que liga o Iêmen ao Djibouti, se não me engano, lá, que entra no Mar Vermelho, que acaba sendo um gargalo para um entroncamento para o Suez. Então são vários lugares que, geopoliticamente falando e geograficamente falando, a gente teria problema. Se acontecesse qualquer trava, né? Principalmente quando a gente fala de aumento do frete marítimo. Mas aí eu te pergunto, Matheus, porque o que acontece? Se a gente for parar para analisar, até mesmo durante o período onde a gente tinha um bilateralismo, né, acontecendo ali, onde o mundo era dividido ali na Guerra Fria, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, havia um certo, a gente poderia dizer, eu não diria acordo, mas existia uma proteção das redes de suprimento. A gente não via esse tipo de ameaça acontecendo. Até porque também, se a gente for parar para analisar, a União Soviética, ela sempre... A região da própria Rússia também, ela tem um problema na questão geográfica que ela é muito, muito complicado para eles terem acesso a regimes marítimas, assim, né? Acesso ao comércio marítimo. Motivo de guerra. Motivo de... Inclusive, é levantado como um dos pontos dessa guerra do lado da Ucrânia, né? Que ali eles têm acesso a um mar de água quente. Mas, de toda forma,
A questão é que antes a gente tinha um certo consenso de proteção dessa rede, sabe? A gente não tinha grandes ameaças em relação a isso daí. Todo mundo vivia ali meio que na salvaguarda da Marinha Americana, né? Os caras, a polícia do mundo. O xerifão. Né? A gente já conversou muito sobre isso, né? A Marinha Americana protegendo tudo e garantindo que o produto sai do lugar A e vai chegar no lugar B. E era assim até então, né? Agora você já vê essa mudança de posição, porque não só a gente tem a própria Rússia entrando de novo, né, para tentar ter acesso, a gente tem também a questão do Ártico lá, né, que tá mudando muito, que tá derretendo e tá abrindo novas rotas lá no norte, como também a gente tem a China entrando agora no palco mundial e também sendo o segundo xerife, né, ali peitando o xerifão que até então tava garantindo tudo. Você vê os Estados Unidos recuando de certas posições. Você vê muito dessa posição, essa mudança, né? Como que isso vai impactar o Ocidente? Porque, querendo ou não, a gente que vive no Ocidente, a gente nunca teve esse tipo de problema de acesso ao mercado mundial, se a gente for parar para analisar. Sei lá, talvez na época da pirataria a gente tinha, ou algo assim, mas agora isso começa a ser realidade, porque o Irã já fez isso. Ele foi o primeiro a fazer isso. Agora, né? Não tô falando que eles estão sendo os piratas, mas eu tô falando que, tipo assim, eles estão usando das redes de suprimentos mundiais como barganha. Mas ele é só o primeiro. Até onde Perfeito, a gente vai. E como reagir a isso também, né? Porque vamos fazer um link aqui também com questão do investimento. O que você pensa sobre isso? Perfeito, vamos por partes. Essa questão de ser o xerife do mundo, é difícil associar que um país vai querer assumir o papel dos Estados Unidos de uma maneira global, porque é muito caro. Até quando a gente compara o PIB, por exemplo, do Irã contra o PIB que os Estados Unidos acaba gastando em militar, apenas na parte militar são quase 3 vezes menor. Então, os Estados Unidos têm uma vantagem de centenas de anos, talvez, diferente ao Irã. Quando a gente coloca assim, a superioridade do Irã está, talvez, em fazer com que a guerra fosse, de fato, em terra. Porque em mar não tem condições, em ar não tem condições. Com a geografia iraniana, até com o nosso cemitério dos impérios, do Afeganistão, de fato a gente pode explorar alguma coisa mais em terra. É difícil de comandar essas regiões, mas querer de fato estar presente em todos os lugares com várias bases é extremamente caro. A China vai querer ocupar esse lugar, nos Estados Unidos, talvez no quintal delas, em alguns países, por muitos acordos, mas é difícil. Acho que aqui é achismo, tá? Que se for acontecer algo, não vai ser nos próximos 20 anos. Da China ocupar o papel de fato dos Estados Unidos como esse xerifão do mundo. Ela pode pegar um país que outro, ter uma presença maior em um país que outro, principalmente para segurar aquelas rotas de comércio dela, o colar de pérola. Então você acha que essa quebra assim do xerifão dos mares ainda vai continuar durante um tempo ainda, né? Possivelmente, até porque não é interesse chinês, não é interesse americano que essa guerra continue. Quem consome a maior parte do petróleo do Irã é a própria China. E se a China ficar as coisas mais caras, o mundo inteiro sofre. Sim. Então é um problema que a gente pega. A América do Sul ela é sempre muito abençoada quando a gente fala em conflito, e principalmente o Brasil. A gente pode associar também agora a Argentina do Milei, que está melhorando em certa medida. Como é que vai ser? O Milei propriamente já declarou que ele quer negociar com todo mundo. Quer negociar com a China, quer negociar com os Estados Unidos, e que seria um caminho muito bom para o Brasil também correr. Né? Ser uma terceira via. Sim. E ser o líder dessa terceira via seria o papel correto do Brasil, né? O Brasil sempre perseguiu isso, né? Querendo ou não, historicamente, o Brasil sempre perseguiu isso daí. Porque é o famoso em cima do muro, né? Toda vez que aparece algum problema, o Brasil ele não dá a sua opinião, ele recorre às instituições internacionais. Só que o problema, Matheus, é que agora essas instituições internacionais foram pro saco, cara. Ou pelo menos estão indo, né? Estão caminhando. E a gente vai ter que começar a se posicionar. A gente vai ter que começar a se posicionar, entendeu? Como é que fica, tá ligado? No caso da Argentina, é fácil, né? Eles têm um líder que é alinhado, de fato, né? Ideologicamente com um lado nítido, assim. Então fica muito fácil eles se posicionarem e ter esse discurso. No caso do Brasil, pelo menos é por enquanto, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser pra frente aí, né? No momento, o presidente deles tá assim. Aqui no Brasil pode ter essa virada de chave também, como já teve. Mas mesmo assim, mesmo no Brasil, por exemplo, durante o governo do Bolsonaro, se a gente for pensar que era um líder que tinha de tudo pra aliar 100% assim com os Estados Unidos, não foi assim que a gente viu, né?
A gente viu muito pelo contrário, a gente viu o fortalecimento absurdo das relações comerciais do Brasil com a China. Eu não sei como tá hoje a questão comercial da Argentina, mas eu pelo menos tendo a acreditar que eles estão muito mais dispostos a fazer algum comércio, algum tratado bilateral com os Estados Unidos do que com a China, né? Isso é meio nítido. Pelo discurso e tudo que ele fala ali, ele é bem expressivo nesse ponto. Mas eu meio que concordo que o Brasil tem que ser essa terceira via mesmo, mas eu acho que tá ficando um pouco difícil ficar em cima do muro, sabe, Matheus? Eu acho que a gente vai ter pressão de muito lado, inclusive pressão econômica também, o que pode impactar a gente aqui dentro também. Mas sabe o que pressiona mais? Um porta-avião. Com certeza. Um porta-avião na nossa costa. O problema é que você trazer um porta-avião pro Brasil, a capital tá lá em Brasília, Matheus. Tipo assim, é um país de 200 milhões de habitantes, cara. É complicado. Em algum país, tipo uma Venezuela, você consegue fazer uma operaçãozinha daquela lá e tal. Aqui, mano, o negócio é muito mais enraizado, o buraco é mais embaixo. Aqui eles jogam muito mais por debaixo, entendeu? A influência vem muito mais de outras maneiras, eu acredito. Dom Pedro II já tinha idealizado, na verdade, até, se não me engano, foi o primeiro, a região de Brasília, como, pelo menos lá de Goiás, como principal polo para ser, de fato, uma capital mais segura, né? Nossa Rússia, a gente sempre, quando joga de qualquer país, estrategicamente, tenta tirar ela do litoral e mandar para Moscou. Sim, exatamente. É um ponto principal. China, quando que eu jogo de China, trazendo um pouco para a vitória, eu faço a mesma coisa. Eu tiro do litoral por causa que é um risco tremendo. Mas o Brasil, ele sempre vai correr com um problema, que basicamente nossa economia inteira está no litoral. Então, se tem espaço para bombardeamento, para ameaça disso, não interessa se vão pegar o presidente ou não. Se bombardear a pressão, São Paulo, ela vai existir, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E até por isso eu vejo, né, não necessariamente pelo nosso presidente atual, né, o Lula, ser de esquerda e ser mais alinhado ideologicamente com um país como a China, que a gente tenderia também para a China. Porque a gente serve muito como uma potência regional para os Estados Unidos estar guiando as coisas por aqui. E a gente, historicamente, é muito alinhado com os Estados Unidos. Não tem nem como fugir. Né? Então, só se evoluir muito as instituições para a gente, de fato, conseguir ter um protagonismo e falar, não, eu quero negociar com os dois e vou ficar afastado. Daí eu concordo contigo. A gente, inicialmente, não consegue falar neutro. A gente fala A ou B. Sim. Talvez enrole um pouquinho, negocie uma siderúrgica, né, lá na região Nordeste, e depois eu vou definir o aço. Né? Talvez aí sim seria o correto do Brasil. Mas são pontos que a gente pode sempre parar para pensar e vai ficar contrafatuando e não sabe aonde vai chegar na prática. Até porque eleição tá logo aí. Eu tô vendo ali o cara falando aí no YouTube, ele falou, somos o quintal dos Estados Unidos. Realmente, né, a América Latina sempre foi considerada, ou pelo menos durante boa parte do tempo, o quintal dos Estados Unidos. Mas aí que tá, cara. Esse quintal tá sendo disputado. Tem um carinha entrando e botando a cerca dele aqui, tá ligado? E a China, né? Acho que está clava todo mundo. Economicamente, basicamente, o maior parceiro comercial da América do Sul inteira é a China. Na prática, esse é o formato atual. Então, os Estados Unidos têm que dar muito incentivo para a gente mudar de ponto. E daí também já começa a ter problema. Pô, a gente vai guerrear com o nosso maior parceiro comercial. Complicada situação. Não tem jeito. O buraco é mais embaixo. Mas, querendo ou não, isso é uma posição de vantagem. Porque quem é disputado tem condição de barganha. Porque, tipo assim, quando a gente tá falando de uma região, tipo, sei lá, vamos falar do Irã. O Irã é um país que, bem, ele tá lá em conflito agora e tudo mais, mas se a gente for parar pra analisar, não é uma região que ninguém quer dominar, nem o próprio Estados Unidos quer dominar, eles não querem invadir lá, tá ligado? Ninguém quer realmente tomar aquilo lá ou considerar o quintal deles, até porque, se a gente for analisar a história milenar deles, porra, cara, aquilo ali é uma fortaleza, né? Por questão geográfica, por questão cultural, enfim. Não é à toa que eles estão lá há milhares de anos, né? O povo persa, enfim. Mas aqui não, né? Aqui já é um lugar que, enfim, a gente tem um acesso com todo mundo, a gente tem uma cultura a gente tem uma sociedade multicultural, né? Então todo mundo chega, todo mundo vai e tudo mais. E aí já é um lugar que a galera já olha com interesse mesmo. Tipo assim, a gente tem condição de ter alguma influência aqui. E quando todo mundo tem condição de ter uma influência ali,
a gente tá numa posição ao mesmo tempo meio... A gente poderia dizer que nem o cara falou ali, quintal de todo mundo, né? Então é meio triste, porque é todo mundo com interesse em cima da gente, mas quem não tem interesse, eu imagino que tá numa situação pior. Porque quem não tem interesse, assim, um país, um local que não tem esse olhar do mundo, ele acaba ficando com... Se alguma merda acontecer ali, o que sobra é soltar bomba na cabeça. Entendeu? porque não tem como fazer mais nada em relação a isso daí, tá ligado? Até, Kratos, vou fazer uma referência novamente. Eu acho que tu comentou sobre Vitória, né? Eu vou sempre trazer pra Vitória. Quando teu país é fraco, o que tu faz pra ficar mais forte? Pô, vou mexer na economia, vou fazer questões mais políticas pra tentar daqui 5, 30 anos desenvolver, ou eu posso atacar a região do Iêmen, ou eu posso atacar a região da Malaca lá, pegar uma população a mais, atacar o Benin. Estão Sim, me sim, entendendo? Tu pode sim. pegar uma região mais fraca para incluir. E se ninguém tem interesse, como tu mencionou, pô, não tem nenhuma potência brigando comigo nessa região agora, por que eu não vou estar dominando? Por que eu não vou Exatamente. virar referência? Então faz todo sentido, Então, até quando a gente pega. quando todo mundo tá olhando pro local, fica difícil de um chegar e falar, é meu. Entendeu? Mas realmente, É o medo, né? Cada um tem uma bomba atômica que tá apontada para ti. Exatamente. E vamos falar um Enfim. pouquinho de petróleo. Vamos pro petróleo, vamos o que importa. Cara, eu sempre falo pra galera, mano, querendo ou não, é muito legal a gente ter essas conversas aqui, porque eu posso comentar de geopolítica assim, tudo, mas é muito difícil ter essas E eu oportunidades. posso falar assim, de comentar. Vitória. Mas é uma parada que linka muito, né, velho? Porque, enfim, né, tudo acontece por causa disso, né, cara? Enfim, as coisas se alinham muito. Não, perfeito. Cara, eu quero só trazer esse slide de uma maneira bem rápida, tá? Para a gente analisar como é que estava se desenrolando o preço do petróleo. Principalmente quando a gente associa a um período mais longo de tempo. Digamos que ele ficou numa escala em 2025 entre 63 a 60 dólares o barril. E do nada ele evaporou, subiu pra caramba, subiu a 115, 116. Então, consequentemente, o medo bate de uma forma bem significativa, né? E o que a gente faz com isso? Continua comprando, vende as posições porque já tem um lucro. Alguns aí com Petrobras na carteira devem estar pensando o que fazer, né? Pô, e quando cair? Uhum. E quando inverteu aqui a lógica e acontecer frustração? Será que o repique vai ser mais embaixo, que nem foi na pandemia e tinha que pagar para manter o estoque de petróleo? É a dúvida que fica e a frustração, né? A quebra de expectativa que traz de fato o problema no geral. Então, eu acho esse gráfico só para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar bem aberto para vocês conversarem sobre esse tema depois, até porque eu não sei se o Work in Research tem essa questão de petróleo, tá? Eu sou leigo no assunto. Tem. E não, lá eu botei uma refinaria lá, meu amigo, importando petróleo, e quando acontece uma crise lá fora, fica caro pra mim, tá? Mas aqui, muito impressionante como recuperou rápido, né? As outras crises que a gente já teve em relação a petróleo assim no passado, teve essa recuperação tão rápida assim, porque essa não é uma crisezinha tão básica, né? Se a gente for voltar lá na década de 70, né? No início ali da década de 70, quando a gente teve aquela crise lá, não parece que foi algo tão simples assim, né? Quando tem muito míssil apontado no canal de Suez, fica mais complicada a situação. Com Né? certeza. Quando duas pessoas que querem negociar, que queriam negociar, uma fala não quero mais, e tem o poder, né, da negociação, tem a OPEP em resguarda, acaba sendo de fato um problema. Aqui tem uma instabilidade cruel acontecendo. A inflação estava disparando pra caramba antes de propriamente o conflito acontecer. A inflação, se não me engano, anualizada do Irã estava na casa dos 50% ao ano. Quase como se fosse, de fato, já um país em conflito. Né? Uma Líbia há 10 anos atrás. Então Sim. a situação, ela de fato foi muito rápida. Só que quando vem o presidente Trump, de novo, nosso amigo, né? Tem que começar a contar quantas vezes vai se falar Trump. Ele fala que o conflito não vai ser rápido. Já tem pessoas, por exemplo, no primeiro dia de guerra morrendo, né? Que se falou bastante sobre o Khamenei, falecendo Sim. no primeiro dia de guerra. E falando que esse conflito de fato, pô, vai parar, não vai parar, vou mandar mais um porta-avião aí. É isso que vai acontecer. Né? É quebra de fato de expectativa. E a expectativa é o que move o mercado. A gente pode falar de mercado futuro, possivelmente, para movimentar as coisas. E quando elas estão se alinhando e depois se reconstrói, a gente não vai ver outra questão, senão o preço voltando à normalidade. Pode não voltar aos 60 dólares iniciais, mas em uma certa medida vai ficar
mais agradável, né, do que tá agora, a Sim, 80, a 70. E o Brasil, propriamente, ele opera melhor quando que o petróleo está lateral, quando ele está a 70, a 80 dólares. Algumas empresas acabam sendo beneficiadas. sim, Até aproveitando para falar de mercado de ação. Petrobras tem uma margem muito boa, trabalhando até com 50 dólares, 60 dólares. Né? Uma empresa que tem uma eficiência muito boa. PetroRio também acaba sendo muito boa nesse setor. Mas quando a gente pega empresas mais juniores, né, mais pequenas no setor petrolífero, dependem muito de um petróleo elevado, porque a margem de custo delas acaba sendo mais elevado também. Não é tão eficiente sim. como um todo, tá? É o Até custo trazendo da uma informação produção, né? sobre Petrobras, basicamente a cada 10 dólares que sobe o barril de petróleo, o Brasil se beneficia em tese em torno de 25 bi em arrecadação, apenas com Petrobras. É muita Daí coisa. uma questão que pode gerar inflação ou não é se o governo começa a gastar esses 25 bi de dólar que nem recebeu ainda, em Sim. vez de investir em outra coisa, e a gente Isso entra aí, naquela aí, questão. aí a gente entra no dilema, né? Desse dinheiro fácil, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque as tendências, infelizmente, não são as melhores, né? Geralmente pra gastar essa grana. Mas isso daí também já puxa pra outra coisa, né, Matheus? Porque como é que você acha que fica a questão fiscal no Brasil, então, em relação a isso daí, né? Porque, a primeiro momento, geralmente a gente, obviamente, quem sente mais o impacto no bolso é o cidadão comum, né? Porque a gasolina fica mais cara, tudo fica mais caro, e isso vai tender a espirrar pra todo lado. O fiscal já Mas, estava ruim. Né? A gente sim, vai pegar as exatamente. outras lives para falar a mesma coisa. 27 estava inteiramente comprometido. A gente não tem margem para estar negociando, o deputado não tem margem para fazer nada, o presidente não tem margem para fazer nada, quem dirá os estados e municípios que já estão sufocados. Né? Então, quando a gente pega e olhar mais nesse cenário, de fato, a situação está pior ainda na prática. Sim, Se aliviar de uma certa medida, só em 2028 e 29 com muita reforma. As sim, reformas que a gente falava 10 anos atrás, elas ainda são urgentes. Pequenas reformas administrativas, previdenciárias que foram feitas deram um alívio para esses últimos 5 anos. Mas está ficando apertada. A dívida já subiu para 91, 92, se não me engano, do PIB. E quando chegar a 100, num país que a gente não tem nenhum fiscal garantido, né? É diferente um pouquinho quando a gente pega os Estados Unidos, que consegue virar a máquina pública de um lado para o outro, ou propriamente eles que mandam na emissão de moeda, né? Do mundo. Se querem valorizar para pagar a dívida, é com eles. A gente fica sim, à mercê, né? A situação fica um pouco mais complicada. sim. E você acha que, mesmo nesse cenário, assim, pelo menos na esfera pública, tendo essa certeza, né? Porque, enfim, difícil falar do Brasil sem ter essa incerteza, na verdade, né? A gente pode pegar o histórico aqui, fica complicado. Mas você acha que vale a pena, então, a gente apostar nessas empresas, como você mencionou, a Petrobras, a PetroRio? Negativo. Negativo? Primeira coisa que eu vou falar é que eu não indico nada, tá? Não, não, eu Eu tô não falando. posso. Eu falei aposta. Eu não falei que você tá indicando nada. Eu não falei que você tá indicando Kratos, nada. vamos voltar lá para janeiro do ano passado. Primeira coisa que eu falei para ti. Eu odeio aposta. Vamos fazer de tudo para não associar a aposta, tá? Então, é uma coisa que a gente tenta brigar diariamente, tá? Mas, enfim, a questão, pô, faz sentido investir em Petrobras ou em empresas do setor por conta que o barril tá alto? Cara, o fato já aconteceu, né? O fato já aconteceu. Agora, entra na especulação. Petrobras tem um problema que ela precisa começar a explorar, usando essa empresa de referência, a margem equatorial. Ela precisa começar já a extrair. Sim, Porque em 2027, ano de importantíssima, ano importante, né, não só para o fiscal brasileiro, mas também para a empresa como um todo, começa a cair a reserva. Ela vai perder a vantagem que ela tinha no pré-sal. Então é sim. necessário que ela comece a ter uma nova fonte de exploração, com a margem equatorial. Também, se não me engano, tem a Bacia de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, que eles estão analisando se tem alguma coisa ou não, mas há indícios que tem e eles mandam na extração como um todo. Mas é necessário. Margem eles têm para fazer isso. Né? Agora a E questão. saindo da Petrobras, as outras empresas que você falou, porque quando a gente pensa nessa questão, né, de extração ou qualquer coisa relacionada ao setor petroquímico, a primeira coisa que vem é a Petrobras. Mas e o resto? Você Uhum. chegou a mencionar outras empresas? Sim, eu mencionei, por exemplo, a Prio, que é vamos falar que é a galinha de ovos de ouro do setor de petróleo, porque ela não está, de certa medida, estatizada, né, ou com um peso estatal tão forte.
principalmente quando a gente olha os últimos 10 anos, o PRIO subiu 4.000%. Uma empresa, ela, de fato, teve um desempenho muito alto, passou por anos de dívida e melhora de eficiência ano após ano, recuperando postos, né, para, de fato, agora estar entregando um lucro muito maior. E Sim. até sobre a empresa como um todo, recomendo pesquisa, mas não o preço, né? E nem a compra, vale sempre ressaltar isso, CVM, por favor. Ah, Quando a gente olha a empresa, ela estava naquela situação mais de reinvestir na própria empresa, comprar mais lote, conseguir aumentar a margem, conseguir aumentar o quanto que ela vale de fato, e agora a gente está associando propriamente aquela empresa, uma empresa que vai começar a olhar para dividendo, né? Sim. Então, para quem estava associando a ter uma nova Petrobras, pode ser que a Prio seja próxima de fato, principalmente por conta do tamanho que ela tem frente às demais, frente à eficiência também sendo muito boa. Petrobras ainda tem um desconto maior, tá? Na prática, mas quando que bolsa começa a subir, essas duas associadas a petróleo vão ser as mais associadas, né? Vão ser as mais beneficiadas como um todo. Kratos, vamos só mudar o link rapidinho aqui, eu te mandei lá no WhatsApp, tá bom? Ah, sim, porque vai encerrar, né? Tranquilo, tranquilo. Isso. Não estamos pagando as contas aqui, pelo visto. Já volto. Sim. Até lá. Pronto. Podemos voltar. Joia, perfeito. Mas dando até sequência, aqui eu gosto de trazer também uma questão de, pô, nenhum ativo, de fato, ele é bom em qualquer cenário. Porque eu comprei ouro, ele vai se perdurar para a vida inteira tendo rentabilidade. A gente pode pegar também, nos últimos 50 anos, 3 eventos que o ouro disparou pra caramba, até 4, se não me engano, e ele teve correções inacreditáveis. Porque eu comprei Bitcoin em 2021. Beleza, começou em 23, 24 a recuperar. Mas a gente não sabe até onde vai. Não estou falando que eu não acredito em nenhum desses dois ativos, tá? Só dando mais um disclaimer aqui no geral. Porque o mercado acionário ele tem um benefício muito bom no longo prazo. Concordo. Tá aí no curto. A maioria das pessoas pensa no curto prazo. Elas acham que não, Sim. mas elas pensam no curto prazo. Sim. É uma tendência nossa, né? Como ser humano. Exato. Vai com a boiada, né? Até quando que a gente se associa a essa questão de, pô, vamos falar sobre os investimentos do nosso cliente. Vamos falar sobre o planejamento, né? Que o foco nos últimos 4 anos foi planejamento financeiro para depois falar de investimento. Um ponto principal é a expectativa. Cara, tu quer investir em algo para quanto tempo? Esse dinheiro tu pretende de fato deixar para esse prazo? E se acontecer o cenário X, Y e Z, o que tu faz? Se o Brasil quebrar, o que tu faz? Não são questões que de fato a gente fica estressando tanto, porque a resposta ela acaba sendo sempre a mesma. Não vai acontecer. Mas a gente tem que estressar todos esses cenários para de fato poder, a gente vai dar tudo certo, não tem nenhum problema. A gente tem isso para proteger sobre esse cenário e por conta deste ativo, talvez a rentabilidade não vai ser a melhor agora, não vou estar batendo o CDI, né, porque eu tenho inflação. Então, cada ativo que a gente propriamente estrutura dentro de uma carteira, ele tem que ter um propósito, né, que é um dos temas que eu vou estar abordando logo mais aqui, mas depois faço um convite para todo mundo, tá? Bacana. Então, tem um ativo perfeito? Cara, eu não consigo me lembrar de cabeça. Vocês podem colocar aí alguma coisa, porque eu compro terra, compro tijolo. Quem compra terra não erra, é a famosa frase. Pode ser. Até o subprime, né? E todo mundo começa a vender hipoteca. A primeira coisa que aconteceu é os Estados Unidos vender as hipotecas. Né? É verdade. Então, a gente pode pegar sempre algum tema histórico para falar que tem como dar errado. Né? E a gente não tem que ter certeza sobre as coisas. A gente tem que tentar prever. Não dá para tentar prever, mas tem que tentar se proteger de tudo. Ou pelo menos o máximo possível e ser conservador em uma parte da carteira, agressivo em outra, enfim. Temas que a gente vai ver. Mas eu acho que nesse ponto aí, Matheus, você comentou, o que mais impacta é justamente tudo que você falou pode ser resolvido com a visão de longo prazo, né? Porque tudo que você disse aí, a gente fica muito suscetível a tomar essas decisões precipitadas ou ficar mudando a estratégia toda hora, porque é muito disso, né, no final das contas. É você ter uma estratégia bem definida e tentar seguir ela com uma visão mais de longo prazo. Não que você não tenha objetivos de mais curto prazo e tudo mais, mas você tem que ter uma visão mais pra frente, né? Você tem que saber que crises acabam. A gente acabou de ver o gráfico, elas acabam, uma hora vai voltar. Alguma hora volta. Exatamente, a gente tem que ter essa ideia. E aí cai a galera
que vem pro mundo dos investimentos com a ideia de que eu vou ficar rico. Aqui eu vou botar minhas pratinhas e daqui 10 anos eu vou ter milhões. E vou comprar tudo em Itaú e já era. E essa galera é que desespera. Aí a gente entra na questão da psicologia humana, né, e tudo mais. Então, tipo assim, bota na sua cabeça, investimento é mais sobre assegurar seu patrimônio e consolidação do seu patrimônio do que exatamente te fazer de rico. O que vai fazer ser de rico é o seu trampo. Essa é a minha visão, você concorda com ela? É perfeito. A gente, na verdade, fala isso, tá? O que vai deixar a pessoa rica é o trabalho dela, é empreender, é trabalhar, ganhar mais, aumentar quanto ela ganha, certa medida. É isso que vai deixar ela rica. Ela pode ter algumas alavancagens no período, utilizando investimento, mas na prática o investimento vai ser a base para o futuro. A gente faz uma construção tudo para o máximo possível não tocar nos investimentos. Se tiver que tocar, beleza, não tem problema. A gente tem outros gatilhos aqui que vão ser utilizados antes, mas eventualmente eles também podem ser quebrados, né? Mas na prática o trabalho ele engrandece, né? Pô, agora a gente está indo até para uma questão mais conservadora, meio protestante, eu acho. Mas aqui até pega a ideologia agora é Europa Universalis, né? Já trocamos propriamente. A guerra religiosa. Perfeito. Eu vou trazer também esse gráfico, eu acho ele muito bom, tá? Ele simplifica o que a gente vê no mercado de ações como um todo. Que o mercado de ações vai moldar também o humor da galera no geral, né? Todo mundo já deve ter visto esse gráfico, não é novo. É basicamente o ciclo que a gente passa em quase todo o segmento. Commodities passam muito por isso, mas principalmente o mercado acionário. Brasil geralmente fala que a gente ficou muito tempo aqui, ó. Passamos 10 anos quase desanimados, tristes, desolados, né? Que não vai dar certo as coisas. Mas mesmo assim elas continuam andando, né? Então, basicamente o mercado, ele sempre passa pelo mesmo ciclo. As pessoas começam a ganhar dinheiro, daí uma empresa solta um resultado legal, vamos comprar mais essa empresa. Daí tu fala pro teu amiguinho, o amiguinho tá comprando também, o amiguinho fala pro motorista de aplicativo, daí o motorista de aplicativo fala para ti. Pô, quando o motorista de aplicativo falou para ti, já começa a ficar um pouco preocupado, tá? Porque a gente chegou num cenário mais de euforia. E daí, como pode ser a questão do petróleo também, né? Batendo a 116 de uma forma muito rápida, ou agora a gente batendo 190 mil pontos no Ibovespa, começa o problema, né? Chegou lá em cima. Os peixinhos continuaram comprando. E os cara grandes? E os cara grandes que estão carregando desde da fase de desânimo, que compraram quando todo mundo estava vendendo. Garantiram o dele, né? Garantiram deles. Colocaram o lucro na mesa. Inclusive, eu queria comentar aqui do Palagatti que comentou no YouTube. Se as crises acabam, por que a Terra não seria uma boa reserva? Ninguém disse que ela não seria. Esse é o ponto, né? Ela pode ser uma opção, entendeu? Ela pode estar dentro da sua estratégia também. O que a gente tem que saber é que nenhum ativo está blindado a crises, porque essa é a grande ilusão, né, que a galera tem. Ah, não, aqui tá o segredo para eu nunca perder. Né? Não existe isso. Né? Eventualmente ela vai ter algum momento da história que você vai ver que ele foi afetado de alguma forma. Ou é novo demais para ter sido testado. Né? Porque às vezes existe isso. Por exemplo, IA, né? A gente tá vivendo isso muito com IA agora. Estamos na crescente, né? Lá vai, até agora... E o CAPEX das empresas aumentando, né? E cadê o retorno? E lá vai. Mas é só questão de tempo, né? É previsível isso. Não tem muito o que fazer. A gente comentou muito sobre isso, inclusive, nas outras conversas. Na última ou na penúltima, né? Que a gente comentou sobre questão de IA bastante. A gente falou bastante disso. Foi no final do ano quando eu mencionei sobre crises, né? Sim. Que possivelmente, resumindo, a crise da IA vai ser uma crise construtiva. A gente vai ver muita coisa se erguendo, eficiência de longo prazo sendo criada, mas na prática, no curto prazo, tombo. Porque está tudo muito valorizado, né? O PL das empresas estão lá em cima. Empresa que não fatura está sendo negociada a bilhões, chegando a trilhões. Então esse é um problema muito gritante. Mas, bom, resumidamente, qual é o melhor momento de comprar uma ação? Cara, eu não sei quando que eu tô. Não vou conseguir provar nada para vocês por A mais B que a gente tá no topo ou talvez no fundo do poço. Ninguém sabe isso. Essa é a resposta de $1 milhão. Exato.
o que sempre perguntam para nós, economistas, é que qual é o melhor valor para comprar dólar? O dólar tá bom, não tá? Vai subir, vai cair? Tá caindo, eu tô comprando. Na prática é isso, né? Para mim, quando tá caindo as coisas, pânico, capitulação, ceticismo, desânimo, é excelente para comprar, Sim. porque as pessoas estão se desfazendo. Então, se eu calculei que faz sentido para mim, eu vou estar pegando. O nosso amigo falou de terra. A maior parte dos meus clientes hoje não investem apenas em ações, ou na maior parte em renda fixa. Mas todos têm algum terreno, têm a casa que moram, pagam financiamento na Caixa porque faz muito sentido. E eu calculo para ver depois se a amortização faz sentido ou não, porque às vezes o efeito psicológico é bem melhor do que estar investindo. E vou ser bem sério e franco com vocês. Eu adoro efeito psicológico, porque a gente investe para longo, médio e curto prazo, principalmente tendo esse problema de que alguma coisa vai dar errado, a gente entra em Sim. pânico. E o efeito psicológico, quando ele é aliviado, pô, quitei meu financiamento. Cara, é bem melhor do que tu ganhar 2% em uma ação. É a É. dor de corno, às vezes, né? Pô, vendi Petrobras a 20%. Numa live o pessoal falou: por que ele vendeu Petrobras? Por que ele vendeu Petrobras? Tem algum problema? Cara, quem não vendeu Petrobras ganhou mais 50% depois que eu falei aquilo lá. E Então. pra mim tá tudo bem. Eu ganhei 20%, o outro cara que não vendeu, segurou, tá ganhando 50%. Tá ótimo também. É hora de É vender? o Não sei. famoso cada um é cada um, né? E depende da sua estratégia. Inclusive, o 1, 2, 3, 4 ali falou, ó, o famoso compra na baixa e vende na alta. Às vezes você nem vende, né? Às vezes você só compra na baixa e deixa. E esquece que tá lá. E depende, tá vendo? Muitas vezes, na verdade, essa estratégia de. Tem muita gente que entra no mercado de ações com esse pensamento, Matheus. Tipo assim, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho muito errado, que é exatamente isso daí, de compra na baixa e vende na alta. O cara acha que ele tem a obrigação de especular em cima do mercado, entendeu? E ele acha que ele é mais esperto. É o famoso cara que acha que ele sabe o que ele tá fazendo o tempo todo. Meu irmão, você acabou de falar. O Matheus trabalha com isso todo dia. Vendeu a Petrobras a 20. Depois os caras vendeu a 50, tá ligado? E tinha Tipo cliente assim. meu me perguntando para comprar 37 quando começou o conflito. Eu falei: rapaz, eu tô preocupado, eu não vou comprar. Se tu quiser comprar por conta própria, tranquilo. Não comprou, quis me escutar. Agora tá esfregando que tá com 25% de prejuízo, né? Ou deixou de ganhar 25%. E, cara, na prática não é um problema isso. É a frustração, a dor de corno, né? Ganhar ou pensar que poderia ter ganhado algo, né? E não é um problema isso. Na prática, a gente tenta ser conservador, principalmente nesses momentos mais estáveis, Sim. né? Certamente vai ter um monte de carteira que vai ter um rendimento bem maior do que a nossas no curto, médio prazo. Mas eu tenho certeza, eu durmo bem à noite. Eu tenho certeza que eu vou dormir bem à noite, meus clientes vão dormir bem à noite. Ah, tô bebendo uma cerveja, Matheus, como é que estão as coisas aí? Tá tudo certo. Não tem ninguém morrendo, tá tudo em paz. Se tu se Exato. acidentar, tu tá seguro também. Pode ficar tranquilo. Nada paga a paz de espírito, meu amigo. Nada paga a paz de espírito. Consciência tá boa. E aqui só quis trazer uma questão justamente sobre, pô, o que faz sentido ou não faz sentido. Na prática, a gente vai ver que, dependendo do ativo que a gente vai estar investindo, um cenário vai ser mais benéfico que outro. E na prática, tudo vai se unificar. A gente não pode ou não deveria estar olhando apenas para ter um investimento. Aqui no Brasil, a gente associa muito propriamente ao Barça, né? Pô, carteira bilionária, Uhum. um investidor de longo prazo pra caramba, que compra ações pra caramba também. E tem a Klabin como referência que também há 5 anos não tá melhorando o lucro. E pega outras empresas até pior ainda. Não estou falando mal do Barça, na verdade é uma referência máxima quando a gente pega nisso. Eu poderia citar aqui a parte de ações justamente com FIIs. Adoro uma frase deles. Pô, investir em fundos imobiliários é ruim? Para eles são. Por quê? Tu tem uma volatilidade da renda variável e um ganho da renda fixa. E Uhum. faz todo sentido isso. Eu consigo um rendimento muito semelhante com outros ativos de renda fixa, sem volatilidade. E quem investe em fundos sempre se ferra quando o juros sobe. Uhum. Ações, da mesma forma. Quando recessões acontecem, né, quando o cenário acaba ficando mais complicado na prática, o que é volátil vai se prejudicar. Agora mesmo a gente está vendo isso, no caso, entre outubro e agora, até esse momento, em março, fundos isentos.
ativos isentos de imposto de renda, que a gente falou sobre a MP 303 lá alguns meses atrás também. Fundos isentos renderam muito bem ano passado. Chato, muito bem mesmo. 18%, 20%, quase que uma renda fixa, né? Só que agora eles estão tendo uma volatilidade muito alta. Tem uma perspectiva interessante, só que a gente acha que não faz sentido carregar, porque o risco-retorno, comparando com o ativo de inflação do governo, para quem conhece NTNB, por exemplo, não está compensando na prática, né? Então a gente optou por sair desses ativos, mesmo que eles foram muito bem no ano passado. Colocar o lucro na bolsa, ou pelo menos quem comprou mais tarde, evitar problemas no curto prazo, né? Tem que ser psicólogo no geral. Ações, no geral, quando a gente fala, tem momentos que vão ser bons, expansão, né? Expansão após o subprime, que vocês viram, né? Não parou de subir a Bolsa Americana, principalmente as ações depois da crise, até chegar num patamar interessante no pré-pandemia. E até desconsiderando a pandemia, se a gente alongar para os próximos 20 anos, a pandemia vai ser um evento muito curto. É um evento mais curto ainda. São coisas que a gente não se considera muito. Mas o que é fácil de a gente perceber? As ações vão se beneficiar, obviamente, quando os juros caem. Talvez já se beneficiaram, porque estava precificado que os juros vão cair a 12,5%, 13%. Talvez, né? Não sei se agora vai a 12,5% ou 13% por causa dessa questão do petróleo no Oriente Médio. Mas elas sempre andam junto com isso. Países que têm um crescimento muito sólido também têm um mercado de ações crescendo muito. O Brasil, são poucas empresas que conseguem performar. Se não me engano, já devo ter falado, 15 ações performaram mais do que o CDI aqui no Brasil. 15. A gente tem 400 empresas listadas e 50 bateram o IPCA. Na parte de renda fixa, eu vou falar com vocês vão ver que em um ano não rendeu tanto assim, né? Então, são questões que a gente tem problema a se tratar. Mas no ponto que, de novo, a gente vai voltar. Eu sei que tu ia me interromper, tá, Kratos? Mas esse gráfico é bom. Quando a gente fala de curto prazo, um ano é pouca coisa. 5 anos já começa a ficar um pouco melhor. Mas, basicamente, eu estou trazendo aqui um gráfico para mostrar para vocês que um período alto de tempo. E vou associar ações. Ações nem é o principal foco aqui no escritório, vou ser bem sincero com vocês, tá? Mas é o que o pessoal acaba comentando mais. Quando a gente associa um período maior de tempo, mercados têm uma tendência natural a subir e a evitar momentos de queda, né? Os bear markets. Então, quanto maior o prazo, passou de 1 para 5, de 5 para 10, de 10 para 20 os candles, na prática a gente começa só a ver retornos maiores, médias melhores, ou pelo menos mais consistentes, e principalmente menos volatilidade. É uma tendência para todos os mercados? Na prática, não. Mas quando a gente pega o IES Stock Market, né, na prática foi isso que aconteceu. O Brasil vai ser muito semelhante, possivelmente. Tá, eu acho uma boa referência. Interessante. Essa visão sua aí é interessante, pegar o mercado deles lá pra ter talvez alguma previsibilidade, né, pra gente ver como vai reagir. Mas e aí, alguém investe há 20 anos já? É complicado. E aí, falando nisso, eu ia levantar a bola aqui do Gabriel Santos, cara, que ele fez a pergunta 2 vezes, né? Que ele falou, né? Pra quando temos um valor baixo inicial, 300, 500 contos por mês, onde colocar isso? Cara, aí é o que a gente acabou de falar aqui mais cedo. Você tem que traçar uma estratégia, você tem que definir suas prioridades. E a galera que pode te ajudar nisso é justamente a galera da Marco. Exclamação Marco, cara. Conversa com eles, faz a reunião com eles, que eles te ajudam a traçar a sua estratégia e definir suas prioridades aí, tá, mano? E aonde você colocar isso, que é o principal, né? Cara, só de tu querer guardar todo mês já tá na frente da maioria. E conseguir, porque o Brasil é muito endividado, tá? A população média geralmente tá muito complicada a situação. A gente percebe isso. Mas só de tu conseguir guardar e querer, top. Tá ótimo, tá? Ele já tem essa preocupação, né? A maioria da galera não tem. E um ponto principal, cara, se tu não tem nada, a dica de ouro que tu pode ver no Reddit ou em qualquer lugar, faz uma reserva. Isso aqui é fato, tá? Uma reserva vai te salvar de muito perrengue futuro. Ah, porque eu me apertei no cartão de crédito. Ah, retirou R$500 no mês, no outro deposita mais. Então, tudo isso tu consegue ajustar. Acho que essa é a primeira ação que a gente tem que ter, né? Quando a gente começa a ter a nossa vida financeira. É sempre tentar manter essa reserva. Criar ela, pelo menos, né? Tem muita gente que... Eu vejo isso muito acontecendo hoje em dia, né? Porque com acesso à internet, acesso a tanto de conteúdo assim, a galera... Eles não querem saber disso. Eles querem saber de já começar a investir de cara. Como comprar ação. Vamos lá, mano. Vamos começar a aplicar loucamente aqui e tal, não sei o quê. Sendo que, cara...
talvez a primeira coisa que você deveria fazer, porque depende muito da estratégia de cada um, é que nem a gente estava definindo aqui, né? Mas muitas das vezes a coisa mais sábia a se fazer é justamente garantir uma reserva que quando, sei lá, você ficar doente e você não puder trabalhar 1 mês, 2 meses, dependendo do seu emprego, não cobre. Eu, por exemplo, eu não sou CLT, eu não ganharia nada. Eu tenho que ter essa reserva, não é nem uma opção, é uma obrigação. Então, se eu não tenho essa preocupação, porra, e aí? Né? Eu vou sair investindo loucamente se eu não tenho uma reserva para o amanhã, caso alguma coisa aconteça. Você tem que definir essas prioridades, entendeu? Isso daí vai em qualquer lugar, tá? Eu não vou defender nenhuma bandeira aqui. O pessoal fala de Nubank, fala de Banco Inter Sim, nos digitais, mais comum. Cara, na prática, o que for mais fácil para ti. Só pelo amor de Deus, não vai em um banco que não tem nem lucro, né? Então é um ponto principal para tu cuidar. Se tu quer ser um pouco mais conservador, Tesouro Direto, tem um aplicativo lá. Dá para deixar, tu não vai estar vendo todo dia aquele dinheiro porque tu não tá no teu aplicativo do banco, é muito fácil, né? sim, Então são coisas que a gente tem que levar. Em uma certa medida, junta um valor bom em liquidez. É um valor que tu acha que vai competir com alguns meses das tuas despesas, tu vai ficar sossegado e depois aquilo entra na tua própria carteira. Tá? Porque minha reserva ela também é uma reserva de emergência, uma reserva de sim, oportunidade. sim, Quando as coisas começam a cair muito, sim. às vezes eu posso até comprar e pegar uma vantagem para mim. Isso é uma coisa muito interessante também, porque essa sua reserva de emergência, querendo ou não, eu dei prioridade pra isso, porque eu tô tentando conversar aqui com a galera que, como o Gabriel, né, tá querendo começar a investir. Mas pra quem já investe, o caixa também é importante, né? E você vai concordar comigo, porque com ele você consegue fazer esse tipo de, você consegue aproveitar esse tipo de oportunidade que você tá falando, né? Que inclusive agora a gente tá vendo várias aí surgindo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil tá sendo os holofotes, né? Então tá sumindo já, né? A carruagem tá passando. E o deputado falou ali, ó, muito importante poder reclamar na agência. O deputado é o inimigo número 1 dos bancos web, tá ligado? Os fintech. Ele gosta de ter a agência pra ir lá reclamar na orelha do gerente. Deputado passou dos 60 anos, certamente, né? Ele é aquele cara que tem aquela blusa social, tá ligado? Ele bota um negocinho assim no bolsinho, vai na lotérica comprar fezinho, entendeu? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É importante. Eu sempre falo pro meu cliente que a gente trabalha no modelo de FII fixo justamente para ele poder apontar o dedo para mim e reclamar, né? Então, um ponto importante, eu não sumo. Eu tô aqui e ele vai me Boa, xingar, porque boa. ele sabe o quanto ele me paga. Na prática, é isso que funciona. Até sobre essa questão da reserva, eu tava juntando um negócio para falar, mas eu acabei esquecendo. Depois, talvez. Ah, lembrei. Pô, no Brasil a gente tem um detalhe bem importante, né? Pô, a reserva ela rende quanto na prática? 15%. Por que não tem mais pessoas investindo, empreendendo, né? Porque tem uma reserva que rende 15%. Que a gente tem de empresas que eu acabo atuando, a gente acaba atendendo também, que deixa de investir porque está ganhando 15%. Tá? Eu tô arredondando aqui, vocês sabem na prática que não é assim que funciona. Só de deixar o dinheiro parado, não tá empreendendo mais, não tá expandindo um galpão, sei lá. Cara, isso aqui é normal. O Brasil tem muitos juros ainda, então precisa cair para ter a economia poder respirar um pouco mais. Enquanto Sim. isso, tu tem a porra de uma reserva que ganha 15% ao ano, cara. Isso aqui não é pouca coisa. As pessoas estão mal acostumadas com um rentismo de 1% ao mês. É verdade, cara. É absurdo, né, mano? É Para difícil você mim, a ver qualquer exemplo desse no referência, mundo. para mim, a referência máxima, tá? É IPCA mais 6,5, tá? É isso que eu utilizo para tudo. Se eu passei IPCA Uhum. mais 6,5, tô tranquilo. Tudo que eu passar disso aqui é alfa. Ah, mas a inflação tá baixa. Que ótimo que a inflação tá baixa. Ah, porque a Uhum. inflação de serviços, ela me impacta mais do que o restante do IPCA. Tudo bem, é minha referência, é o que eu escolhi, é meu benchmark. Na prática é isso. Mas só dando sequência aqui, senão a gente se estende muito, entrar no setor justamente de renda fixa, né, de caixa, poupança, enfim, o que for que vocês estiverem associando a renda fixa no geral, que é um mundo até que bem amplo, certa medida, não é só CDB, RDB de banco, caixinha do Nubank, enfim, não é só isso, em vários ativos, várias classes. Na prática, a renda fixa, para nós, não é apenas caixa, ela vai ser a base de toda a carteira. Quando a gente fala de uma pirâmide, ela vai ser mais da metade, talvez. Vai ter tua Uhum. reserva, tu vai ter algumas pontas que vão te proteger, por exemplo, da inflação, tu vai ter algumas pontas que vão te dar um retorno maior, como é o caso de pré-fixado, quando os juros começam a cair, e tu vai ter um meio de campo bem sólido, né? A gente pode associar um time de futebol aqui, que vai ser o pós-fixado, ou propriamente ativos associados ao CDI, independente do cenário. Ah, mas o CDI está 2, 3%. Tu tem a possibilidade de movimentar rápido.
né? Não é apenas caixa. Então a gente começa a associar bastante isso. Ah, mas eu travei por um prazo maior. Tudo bem, tá? Tudo bem. Então quando a gente pensa na renda fixa, ela é basicamente um escudo em triângulo, né? Quase todo o cenário ela consegue contemplar. Dá para montar uma carteira só de renda fixa e tá tudo bem. Vou ter meu ganho, vou ter uma proteção bem boa, se a gente não tiver Banco Master acima, né, do FGC, né, o I, o Detalhe pleno, enfim. importante. E até se tiver Master, tá tudo bem, ganhando 120% do CVI, o ano tu tava ganhando 17, 18%. Nossa. Ó, a Então, galera ganhou, hein, mano? Tem a galera aí que aproveitou o negócio. ainda mais se compraram no secundário. Quem comprou no secundário deve ter feito uma festa bem significativa, tá? Mas renda fixa, na prática, a gente percebe também como termômetro da economia. Se o juros está alto, a renda fixa também vai puxar para cima. Dependendo do cenário, um ou outro vai ser melhor. A inflação, um pós-fixado, pré-fixado. Na prática, um conselho que eu posso dar para vocês: não deixem a carteira presa por muito tempo. Ah, porque esse pré-fixado está ótimo a 15%. E se o juro subir a 18%, 20%? Tu vai estar ganhando, certamente. Porém, a gente tem um problema: a dor de corno. Vamos lembrar dessa frase. Que é, tu não tá com juros a 18%. Né? Tem muita gente que travou dinheiro a 8%, a 10%, 12%. Tem carteira, tem certeza que devem ter sido feitas há 6, 8 anos atrás aí, que tem ativos assim, que foi travado há muito tempo e, consequentemente, tem um ativo ruim, uma massa podre, que está esperando vencer, ou que venceu e vendeu. Na prática, deixar um dinheiro preso por muito tempo, principalmente em pré-fixado, é um problema, tá? E vou falar a mesma coisa da inflação. Então, ponderem bastante quanto e qual é a taxa interessante para vocês, tá? Na prática, nessa parte de renda fixa, a gente sempre olha mais para o pós-fixado, tá? O restante vai ser um complemento. Ah, inflação passa, tudo bem, a gente vai ter uma certa margem para isso, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar de renda fixa. Para princípio, não, tá? Alguém tem alguma dúvida para renda fixa? Eu trouxe nos últimos 12 meses aqui o IPCA e a poupança e o CDI para a gente ter de referência, mas na prática é só um print que eu tirei hoje mesmo, tá? Uhum. O Felipe falou aqui, né, que a renda fixa é o melhor começo do mundo, se não manja muito. Você já sabe que seu benchmark tá garantido. Então, realmente, né? E aqui, ó, uma resposta importante: até quem manja muito às vezes perde a renda fixa. Exato. É o que a gente tava falando aqui, do cara se achar mais esperto que todo mundo, né? Eu tenho quando a gente pega aqueles períodos mais curtos de tempo, a gente fica frustrado, porque um ano em bolsa, tuas ações estão subindo, outro ano elas estão caindo. E todo ano é assim. Todo ano é assim, tá? Para quem tá começando agora e quem já tá investindo há mais tempo já deve ter visto isso. Vai ter um ano espetacular, como tá sendo esses últimos 6 meses, basicamente, tá? No qual a bolsa subiu pra caramba, a Petrobras subiu pra caramba, outras empresas subiu pra caramba também. Só que o que segura teu portfólio na média do tempo são ativos mais conservadores, né? Então, tu pode ter uma perda menor e um ganho também, consequentemente, menor se tu tem uma certa medida te protegendo, né? Estabilizando o portfólio, que este é o papel não apenas da renda fixa, tá? Mas também de alguns tipos de fundos de investimento, tá? Que daí eu já vou cantar a bola aqui para fundo de investimento. Por quê? Hoje a gente gosta muito de fundo de investimento, principalmente porque a gente conecta com os gestores. E conseguir entender como o que passa na cabeça do gestor Y, X ou Z faz muito sentido para as carteiras. Porque a gente não fica exposto apenas à nossa estratégia e consegue colocar um pouquinho de outras. Uma estratégia, por exemplo, focada em ações, tem um monte de casa boa aqui no Brasil que fala de ações, apesar que isso aqui seria bem pouco das carteiras. Fundos muito bons quando a gente associa a renda fixa no geral, tá? Botei aqui crédito privado. Fundos que falam sobre, por exemplo, Bitcoin, então não quer investir propriamente numa Binance da vida, numa mercado Bitcoin da vida, ou sei lá, numa Cold Wallet. Fundos multimercados que, independente se o juros está alto, baixo, tu tá ganhando dinheiro, e ganhando dinheiro que tu acha legal, tá investindo em coisas que tu não quer deixar por muito tempo. Então, fundos na prática, até resumindo para quem não conhece ou acha ruim porque tem taxa de administração, que esse eu vejo que é um problema de muitas pessoas. Eu acho que é um problema isso. E eu acho que é ótimo. Eu tô pagando para alguém fazer uma coisa que eu não consigo fazer na prática ou resolve o meio, tá? Mas na prática, pode falar. Se o cara acha que ele consegue fazer o que o cara do fundo de investimento tá fazendo tão bem,
beleza, né? Tem Opção fundo dele. muito ruim, tá? Não, com certeza, eu concordo. Com certeza existem fundos absurdamente ruins. Mas tem gente que ele se sente enganado por pagar uma taxa dessa. Esse é o ponto, entendeu? Porque ele acha que ele sozinho consegue fazer tão bem ou melhor, entendeu? Do que todo mundo. Então, no final das contas, é exatamente aquela ideia que a gente tava falando. O cara se acha mais esperto. E assim continua, entendeu? E aí ele não coloca o dinheiro dele no fundo de investimento, que poderia, por exemplo, te dar um pouco mais de segurança, ou pelo menos no pior dos cenários, às vezes nem segurança, às vezes mais diversidade, né? Porque aí você tá comprando outras estratégias, como a gente tá falando, né? Sim, quando eu mencionei a questão de a gente estar fazendo um rebalanceamento em algumas carteiras dos ativos isentos, que foram os que mais renderam nessa classe de renda fixa, são os fundos de crédito, né, que não tem imposto, alguns, né, não são todos. Então, é uma forma de estar exposto a uma estratégia, de certa medida, não vou falar super conservadora, porque ela é conservadora no longo prazo, mas não é super porque tu não está investindo no tesouro direto, né, que tem um risco Brasil, que é um risco de certa medida bem bom. Tá? Mas quando a gente está exposto a uma estratégia, qualquer coisa é só rebalancear. Porque um fundo diferente, quando a gente pega uma renda fixa, não estou criticando a renda fixa, tá? De um fundo diferente, quando a gente pega a renda fixa, a gente tem mais liquidez. Isso é extremamente importante. Eu uso sempre a mesma referência, tá? Um fundo a gente consegue ter, dependendo do que tem naquele componente, né, daquela pizza, a gente consegue ter uma diversificação muito boa, consegue ter uma segurança sólida, consegue também ter uma liquidez extremamente interessante e uma rentabilidade de quebra maior do que a média. Então, são ativos que a gente acaba procurando justamente por isso. Claro, dentro de todo o universo, por exemplo, XP, né, a marca acaba sendo associada a XP, que tem uma infinidade de ativos, a gente tem dentro uma área que é focada apenas em verificar o que é bom e o que é ruim. Então, mesmo que a gente tenha 3 mil ativos, apenas 50, por exemplo, em fundos é aprovado pelo nosso escritório. Então, a gente acaba fazendo um refiltro, porque a XP ela só distribui, ela só oferece para a pessoa, tu quer vender ou não? Eu não quero. Então, não vendo. Na prática é assim que funciona. E a gente constrói um portfólio a partir desse aí. A palavra final é do 6, no final das contas, né? Na verdade, a palavra final é do cliente. É óbvio, né? Mas o que você vai oferecer, o catálogo que vocês oferecem no final das contas, é minha escolha se é um ativo bom ou não. Exatamente. Né? E até aproveitando essa questão de fundos, as pessoas não associam, geralmente, previdência privada também ao investimento. E quando a gente fala de fundo ruim, a maior parte dos fundos de previdência de bancão aí são ruins. Tá? E eu acho que eu vi poucos que sejam bons, e geralmente são bons porque meu cliente ele pediu para mim e eu falei que ele podia investir no banco X, por exemplo, e procurar a previdência tal. Se ele tiver, pode pegar. Tá? Que daí tava no meu cardápio, né? Eu podia selecionar lá bonitinho e tava dentro dos aprovados na prática. Então, já aconteceu isso, tá? Com concorrente e tá tudo bem, tá? Agora, com essa questão do Open Finance, que a gente consegue ver tudo, de uma certa medida, eu me sinto mais tranquilo em entender que o cara ele tem uma posição tanto de renda fixa aqui e tanto em renda variável lá fora. Ou tanto em previdência lá fora. Enfim, tá tudo bem, cara. Faz parte do jogo. E se eu conseguir te atender da melhor forma possível, tá ótimo, né? Então é um ponto importante. Mas se vocês estão com previdências privadas em bancão, dá uma analisada, vê se bate pelo menos no CDI, cara. Pelo amor de Deus. Cara, nossa, eu já passei por isso, né? Antes de eu financiar a casa aqui, que eu tinha uma bela de uma grana no banco, eu recebi direto a oferta, cara, de bancão, tá ligado? Eu não vou mencionar nome de banco, né? Muito feio. Mas eu recebi a oferta dos bancos, tá ligado? Ah, não, mas a gente tem isso aqui que é maravilhoso, sei o que e tal. Eu ia analisar assim, e olha que eu nem sou o grande entendedor, tá ligado? Eu ia fazer o básico, entendeu? Só dar uma olhada assim, se pelo menos o CDI batia. E, cara, pelo menos 90% das vezes não, tá ligado? Não batia, cara. Obviamente, isso era um bom tempo atrás, né? Não sei como é que tá hoje. Sim, o mercado evolui com toda essa questão de informação batendo, a gente viu a poupança prejudicando o financiamento caixa e vice-versa, então são coisas que vão acontecer naturalmente. Com o Open Finance, o crédito para PJ, por exemplo, tende a ficar mais barato, porque tu vai conseguir tirar o crédito de um lugar oferecendo uma taxa menor. Então vai beneficiar o público como um todo. Até tocando em previdência também, tá? Eu já falei isso, mas para quem não sabe, previdência, se tu tem uma contribuição, por exemplo, INSS, e uma contribuição não de 1 ou 2 ou 3 salários mínimos, mas uma contribuição, por exemplo, de um teto, tô dando exemplos, tá? Tudo tem que ser analisado.
tu consegue um benefício fiscal bem interessante com o PGBL, né? A Previdência PGBL. Então, sempre é importante analisar. Por que eu falo isso? Porque exatamente nesse momento, agora em março, a gente está conversando com o cliente sobre questão de imposto de renda, né? Sim. Foi enviado lá as coisas e a gente agora está falando, pô, tu investiu ano passado 12% da tua renda bruta tributável. Agora a gente tem que declarar isso daí. Fala com teu querido contador para a gente conseguir tá pegando essa isenção. Porque não melhor do que ganhar 1% é não ter que pagar 1%. Sim. Né? E ter uma economia. É uma certeza boa para nós. Dando sequência, nosso amigo também perguntou sobre ouro, prata, moedas no geral. Vamos comprar rúpias? Na prática, não vou te falar para tu não comprar ou comprar alguma coisa. Mas tem notícia e a gente viu que esticou bastante, principalmente os metais no geral. Prata subiu pra caramba, ouro subiu pra caramba. A gente falou nos últimos 8 meses também muito sobre isso, né? Então são questões que a gente olha para dentro do portfólio. Faz sentido ter agora? Talvez não, tá? Eu não compraria agora. Eu, Matheus, tá? Não compraria agora. Talvez pro futuro eu volte quando caia bastante. Ficou muito overpriced, né, cara? Ficou absurdo. Agora, se tu quer comprar uma moeda tipo a do Irã, que deve estar bem desvalorizada, para tentar pegar um... vai melhorar? Não sei. Que daí a gente entra na questão do Bitcoin. Cara, isso aí é o tipo de negócio que o deputado fica falando esse tipo de... Essas ideias do deputado aqui, entendeu? É comprar a refinaria quebrada lá na Nigéria, entendeu? É esse tipo de coisa aí. Comprar um terreno na Venezuela porque vai botar em Airbnb. Exatamente. Eu sei porque eu já escutei, não sabia que era deputado. Então o deputado é dos investimentos alternativos. Tem que ver se a carteira dele ele tá... Do exótico. Show de bola. Mas o ponto principal, cara, eu vou ser bem sincero, minha opinião, eu não invisto em moedas, que não seja, por exemplo, o dólar. A gente já viu na primeira live nossa como é que tava o fluxo, se não me engano, do dólar no mundo e das outras moedas, o que é reserva de valor ou não. Ouro, Bitcoin, criptos no geral e moedas principais, né? Ien, euro, nunca o real, né? Nunca o real. Então, na prática, o ponto principal é ouro, prata, moedas no geral, não tem que servir como uma reserva. Se tu consegue investir, tu investe. Se tu não consegue investir, como o caso de ouro, tem que deixar lá parado em custódia, por exemplo, tem que ter um propósito. Né? É para defender contra o quê? Exato. Então eu começaria a perguntar, por que eu tenho que ter isso? Por que eu não teria que ter? Eu tenho um ativo que suplanta essa estratégia? Pô, eu tenho bolsa? Perfeito, cara, deixa assim. Não precisa ter tudo, sendo bem franco, tá? Mas, dúvidas? Aos amantes do ouro, eu volto a falar da possibilidade de cair um meteoro de ouro aqui e a gente ter uma oferta absurda de ouro e o preço desabar. Só isso mesmo que eu queria dizer. Perfeito. Daí a gente entra na principal lição para o investidor, né? Não existe na prática um ativo que ele vai, pelo menos até agora, vai superar tudo. Tu pode ter terra, tu pode ter minérios, tu pode ter ações, tu pode empreender, pode ter renda fixa. Cara, pode ter o que tu quiser na tua carteira de investimento, no teu portfólio. Mas nada vai se superar a conversar com a gente. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte, foi uma publi horrível, eu sei. Mas é um ponto principal, tá? Vocês têm que considerar bastante essa questão de entender o porquê vocês vão querer ter algo na carteira. Tem que ter um propósito. Talvez comprar R$100 de ação não faça nenhum sentido agora. Sim. Eu vou concordar. É melhor deixar em renda fixa, investir em fundos, criar tua reserva. Dê tempo ao tempo. Talvez esses R$100 que talvez tu estaria investindo, é melhor tu comprar um livro que vai te ajudar, ou sei lá, um curso, a melhorar a tua renda para, em vez de guardar 500, guardar 1.000, 2, 3, sei lá. São coisas que a gente pode conversar depois também, tá? E o principal, cara, não ouça diquinhas de investimento da internet, pelo amor de Deus, não, cara. Vocês podem até ignorar algumas minhas, tá? Exatamente. O que a gente fala, você não tem que levar como verdade absoluta. Questione, tenha pensamento crítico, vá atrás, pesquise. Tenha sua própria opinião sobre aonde você tá botando seu dinheiro. Isso é o mais importante, porque é isso que vai te dar a tranquilidade de dormir de noite com a consciência tranquila. Que foi o que eu falei. Exato. E eu durmo de uma maneira muito tranquila. Apesar de ter um sono bem leve, né? Eu tenho um cachorro que grita pra caramba, mas enfim. Pior que um bebê. O meu usa fralda. Não vou mandar foto pra vocês, mas ele usa.
Então é praticamente o mesmo. É, basicamente isso, tá? Mas enfim, essa questão que o Gustavo falou, pô, principal. Pesquisem, perguntem, questionem. E no final, se tá tudo certo, show de bola, tá? Fala, Tratos. Cara, eu queria aproveitar. A gente deve estar no finalzinho do papo, né? Acabou. Porque é o seguinte, caiu pra mim na roletada ontem. Porque aqui tem um roletado, né? Quando a galera manda aí uma certa quantidade. Cinquentão. Aí eu rolo ali a roleta e eu nem sabia que tinha isso, cara. Ligado? Aí eu lembrei que a gente ia ter essa conversa hoje e eu queria a sua opinião. É opinião sem, tipo assim, sem nenhuma seriedade, tá? Zero seriedade. Eu tenho que escolher uma empresa com... sabe aquela empresa assim que você olha e você fala, caramba, eu acho que eu nunca vi ninguém cogitando botar um dinheiro aqui. Então, é isso. E aí eu tenho aqui uma lista da... da Positivo, da Multilaser, da Alcatex, da Braskem, da Recrusul, da SL4, a Azul, porra, essa aí tá maravilhosa, da Light, ó, e da Azevedo Travas Energia, que produz 76 barris de petróleo por dia, petrolífera aí maravilhosa. Ninguém colocou PDG, eu tô frustrado. Ou verdade, deputado. Ninguém colocou PDG, que o pessoal ficou negociando mês a 1 centavo vendendo a 2, comprando a 2 vendendo a 1. Né? Mas enfim. Ele falou que a PDG passou do agora. ponto. Ah, foi a mais, tá? Foi a mais. E aí, cara, o que você acha? Ó, eu sinceramente olhei aqui com muito carinho aqui, cara, pra Multilaser. Eu tive um mouse dele durante 20 anos, nunca deu problema, tá? É um carinho mesmo, assim, que eu tenho com a Multilaser. Tudo bem, pode comprar Multilaser também, tá? Eu já pensei uma época em comprar, se não me engano, Positivo. Positivo, tá aqui também, pô. Positivo tá não, aqui. Eu não lembro porque eu não comprei, tá? Mas Braskem também, se passar por vários problemas que eles ainda têm, pode ser que seja uma empresa interessante, tá? Pra especulação. Pior que é mesmo. No final, a Braskem até tem um sentido se eu quero... É quase a Bet, né? Aí a gente tá rindo pra loucura. Mas... eu vou defender a indústria nacional, cara. Eu vou na Multilaser. Eu vou defender a indústria nacional. Não, faz todo sentido, né, líder supremo? A gente tem que se preocupar agora com essas coisas. Tem que construir uma cidade e botar uma Positivo, uma Multilaser da vida na tua comuna. Pior que depois desse papo, esse papo capitalista, eu vou agora pro jogo mais comunista possível, mano. Workers and Resource mesmo. Não, tá tudo certo, desde que não é Geopolítica Simulator, né? Nossa, então... aquele lá não dá não, mano. Aquele lá é muito a gente tá tranquilo. Joia. Mas pessoal, abração, tá? Até a próxima conversa. Se quiserem temas, botem lá no Discord que a gente conversa sobre. Quem eu não respondi, que teve um rapaz que perguntou sobre um tema sobre a Estônia, alguma coisa relacionada, eu vou responder no particular ou propriamente lá no grupo do Discord, tá? É uma boa forma da gente centralizar os assuntos da live, debater sobre qualquer assunto. Sim. Fiquem à vontade, zero estresse, tá? Se eu demorar um dia, 2 pra responder, eu chamo no privado depois, tá bom? Aí, ó, galera, manda lá, velho. Aproveita que esse contato direto aí é difícil, hein, mano. Oxi. Exclamação Discord, entra lá, vai lá na abinha da Marco, manda pergunta também pra próxima conversa, se quiser levantar alguma questão pra ele responder lá, ou pra próxima conversa, a gente vai conversando lá. E também, né, exclamação marca aí, mano, clica aí se você tem interesse de conversar com eles sobre os seus objetivos financeiros e assegurar aí um futuro mais garantido pra você, talvez pros seus objetivos, tá certo? Assim como a gente comentou, né, mano, meu querido Matheus. Perfeito. E se vocês utilizam o Instagram, tá? Podem seguir também o nosso Insta. Ele tá sendo renovado, então vocês vão ver que tem uma publicação. A gente apagou quase 6 anos, até mais, de Instagram e agora deixou só uma por causa dessa nova imagem que a gente tá passando, né? Uhum. Então tudo tá sendo reformulado, marketing novo, assim, enfim. Essas coisas acontecem. Identidade, né, visual. Identidade visual. Eu não entendo bolhufas, mas enfim. Valeu, pessoal. Boa live pra vocês. Valeu, Matheus. Valeu. Até mais, cara. É isso, meus queridos. Pô, durou a conversa, hein, mano. Durou mais do que eu imaginava, hein. Porra. Mas foi bom, mano. Sempre um prazer, como sempre eu digo, né? Conversar, mano, com o Matheus. São poucas oportunidades que eu tenho de ter conversas assim live, tá ligado? Não são muitas, não. Essa é uma delas.